Muito bom dia e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para aqui estar, em particular ao Manuel Carvalho da Silva, mas certamente à Fundação Carlos Gulbenkian para acolher esta iniciativa, que é da maior oportunidade. Penso que acabou por ser um acaso, mas estes acasos são particularmente importantes. Esta conferência e o arranque do funcionamento deste laboratório colaborativo aparecer exatamente alguns dias, ou menos de uma semana, após a publicação pela OCDE do relatório sobre o futuro do trabalho. E é importante não apenas pelo debate que esse relatório traz, na sequência de relatórios anteriores, mas também pelo próprio impacto que teve na sociedade portuguesa e, em particular, na comunicação. O que nos leva, acima de mais, a salientar a necessidade do debate em si, mas também da forma de comunicar e de perceber o contexto onde estamos. E, por isso, a relevância deste laboratório e do esforço de comunicar a complexidade das relações laborais hoje e no futuro é particularmente oportuno. E, de facto, o relatório da OCDE aparece na comunicação social e no debate, também em líderes de opinião, sobretudo num único aspecto, naquilo que foi o prémio salarial e a eventual redução do prémio salarial para os diplomados nos últimos 10 anos, com uma informação que é obviamente tendencialmente, ou que pode levar tendencialmente a uma interpretação errada pela comunicação social, que aprender não vale a pena. Ora, o relatório diz exatamente o contrário, se o quisermos ler e interpretar a fundo. E no caso português, o que é importante perceber que essa eventual redução do prémio salarial para os empregados no prazo de 10 anos, que é o prazo que é apresentado no relatório, deve-se, sobretudo, por nos últimos anos ter sido criado emprego. E se referirmos no prazo dos últimos 3 anos, desde 2015, o número de empregos criados na população ativa com o ensino superior aumentou 17%, de uma forma semelhante com o ensino secundário, e no prazo dos últimos 8 anos foram criados 900 mil empregos em Portugal com o ensino secundário e com o ensino superior, o que é uma alteração radical no nível de formação da nossa população ativa. Obviamente que a redução do prémio salarial não pode ser discutida independentemente da criação do emprego qualificado. Naturalmente que não resolve todos os problemas a criação do emprego qualificado, mas hoje o prémio salarial é ainda em Portugal o dobro daqueles que não têm qualificações, e sabemos que a tendência dinâmica e todos os dados do trabalho em Portugal e nos outros países mostram bem que a evolução salarial é só crescente e positiva para aqueles que têm formação superior. E por isso a necessidade de melhor compreender o que se passa, o que se tem passado, mas sobretudo perspectivar a discussão para o futuro é hoje uma obrigação das sociedades responsáveis, e este laboratório é particularmente oportuno. E por isso o desafio de aprender mais, mas também aprender melhor, e empregar mais, mas também empregar melhor e criar valor é, em última análise, aquilo que foi o diagnóstico e a razão de ser deste governo ter investido em laboratórios colaborativos e, sobretudo, naquilo que chamamos o programa Interface, essencialmente orientado para criar mais empregos em associação com a valorização económica e social do conhecimento através do emprego qualificado. O desafio é fácil? Não. É um desafio enorme, mas é um desafio que só pode ser coletivo. E, por isso, estes laboratórios foram feitos como um esforço de partilhar o risco entre o setor público e o setor privado, entre as instituições científicas e académicas e as empresas e a administração pública, efetivamente, para, primeiro, diversificar a nossa base institucional e, segundo, densificar o território com instituições. Hoje temos cerca
de 21 laboratórios colaborativos em diferentes estádios de avanço, uns de âmbito essencialmente nacional, outros regional, das agriculturas às pescas, ao espaço, à região atlântica, ao setor agroindustrial e certamente às tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente na área da transformação digital. E sei que hoje à tarde estará um desses laboratórios também aqui presente, mas também na área social, e este laboratório é particularmente importante para trazer essa dimensão. Mas ainda, se nos focarmos na questão do trabalho, o último relatório da OCDE, sobretudo visto em perspectiva com o relatório que a OCDE já em fevereiro tinha publicado e que também foi apresentado em Portugal sobre a digitalização da economia, e comparado ou analisados em termos comparativos com o documento do futuro do trabalho apresentado no final de 2018 pelo World Economic Forum, ambos ou todos estes relatórios são claros e pela primeira vez vêm claramente de dizer que a questão da introdução das tecnologias de informação e da robotização da economia ou da introdução da inteligência artificial, ao contrário do que os relatórios nos anos anteriores diziam e que sustentavam a ideia da redução do emprego, todos estes relatórios são unânimes no crescimento do emprego, e a tendência da OCDE é claro, o emprego está a aumentar, mas está polarizado. E por isso, discutir esta questão no contexto português é particularmente crítico. Todos estes relatórios apontam também, particularmente, para além da questão crítica do crescimento do emprego, mas um emprego diferenciado das condições de trabalho e em crescente polarização, uma nova relação entre as condições de emprego e de formação. E aqui parece-me a mim que este relatório e este laboratório é particularmente importante na relação com aquilo que é as tendências de evolução, ou que têm que ser as tendências de evolução e de modernização contínua do ensino superior, sobretudo com a emergência das formações curtas e em Portugal, uma necessidade absoluta da formação de adultos, que só pode ser feito com os empregadores, quer na administração pública, quer com as empresas. É de salientar que, porventura, o aspecto mais importante destes 3 relatórios que foram apresentados nos últimos 6 meses, quanto à população portuguesa, é que é aquela que tem a população estudantil mais jovem da OCDE. A média de idade de um estudante em Portugal é 25 anos. Compara, por exemplo, com os países nórdicos, em particular aquele que tem a idade mais elevada, a Dinamarca, que tem uma média de idade dos estudantes de 41 anos. Sobretudo, sabemos, associada à tendência de ensinar e de aprender ao longo da vida, e por isso nós temos só uma única instituição de ensino superior em Portugal que tem mais de 40% de estudantes, sobretudo em pós-graduação, adultos. E esta necessidade de perceber a evolução do ensino superior numa nova dinâmica de formação com os empregadores é, porventura, o aspecto mais importante que, quanto a mim, estes relatórios mostram. Sobretudo porque a tendência de crescimento de emprego, que é consensual nestes 3 relatórios, nos 2 da OCDE e do World Economic Forum, apontam para 4 principais promotores, ou na gíria anglo-saxónica, drivers de criação de emprego. Por um lado, a ubiquidade da internet móvel, por outro lado, a forma de transformar e processar dados, aquilo que hoje na gíria chamamos de inteligência artificial. Terceiro, a forma de comunicar e de dialogar com os empregadores com essa informação, aquilo que na gíria chama-se pelo Big Data Analytics. E quarto, as formas avançadas de computação, quer a computação em nuvem, quer as formas de computação distribuída, e por isso não é incipiente hoje estarmos a introduzir em Portugal de uma forma massiva novas formas de computação. Este mês temos o nosso primeiro supercomputador instalado, que vai multiplicar por 6 a capacidade de cálculo em Portugal, e no prazo de 2 anos, com o desenvolvimento que fizemos com a Espanha, com a criação da rede ibérica de computação
avançada, vamos multiplicar por 100 a capacidade de cálculo em Portugal e, no prazo dos próximos 8 anos, no contexto da nossa integração no Programa Europeu de Computação Avançada, temos a tendência de multiplicar por 1000 a capacidade de computação e, por isso, a forma de utilizarmos melhor esta capacidade para criar emprego está sensivelmente relacionada com estas duas relações. Por um lado, a tendência do crescimento do emprego, mas de um crescimento cada vez mais polarizado a nível global. Segundo, as novas relações entre o emprego, a qualidade do emprego e a formação, nomeadamente a formação superior. E se hoje é claro a necessidade de continuar a alargar a base social para o ensino superior, nós damos ainda, diria, ao luxo de formar apenas metade dos jovens portugueses. Este ano, nos últimos 2 anos, atingimos a média europeia. Temos sensivelmente 50% dos jovens com 18 anos a entrar no ensino superior e aos 20 anos estamos exatamente na média europeia, 42%. Temos que ambicionar a chegar a 2030 com pelo menos 6 em cada 10 jovens a participar no ensino superior, ao mesmo tempo que valorizamos a formação ao longo da vida para melhorar a qualidade do emprego e, por isso, aumentar também os prémios salariais. No caso português, sabemos que um dos principais desafios no aumento da penetração do ensino superior no atual contexto económico é a relação, sobretudo com o desenvolvimento recente, emergente e que é positivo do setor da hospitalidade e do turismo. Não nos podemos esquecer que o ano passado a redução do número de jovens que entrou no ensino superior, cerca de 3.000 jovens, esteve associada ao facto de, nos cerca de 90.000 jovens que tipicamente nos últimos anos se inscreveram em provas do 12º ano, terem reduzido 3.000, sobretudo por aumento do emprego jovem de baixas qualificações. E esse é algo que nos deve preocupar e, sobretudo, garantir, efetivamente, massificar e alargar a penetração do ensino superior, porque a mensagem só pode ser ensinar. Recompensa, ensinar e aprender mais é a única forma de desenvolvermos a nossa sociedade e economia, que tem que ser naturalmente acompanhada com a valorização do emprego qualificado, de uma forma que os empregadores, quer na administração pública, quer nas empresas, o compreendam. E este contexto é um contexto sempre, obviamente, com impacto local, mas só pode ser compreendido no contexto europeu onde nos inserimos e, por isso mesmo, ter visto com muito agrado que esta conferência inclui 2 investigadores estrangeiros. Uma nota, portanto, final de agradecer, reconhecer o trabalho daqueles que conseguiram pôr em prática este laboratório, certamente o trabalho insistente do Manel Carvalho da Silva, mas de muitos outros que estão aqui na sala, das instituições que com eles participam, porque, obviamente, para além da visão tecnocrática de uma sociedade, e é importante termos laboratórios noutras áreas, sabemos que o contexto onde atuamos, onde a ciência atua, é um contexto social. A ciência e o conhecimento são também atividades do âmbito social e, por isso, não é possível desenvolver outros contextos técnicos ou tecnocráticos sem melhor perceber a questão social e do social associada à qualidade do emprego. E, por isso, desde a primeira hora, percebemos que a criação deste laboratório e a sua contínua intervenção e participação na sociedade e na opinião pública são particularmente determinantes e penso que ficou bem claro que a publicação e o debate que têm surgido, nomeadamente na opinião pública, desde a publicação
do último relatório da OCDE merecem-nos a nossa maior atenção e certamente dão conteúdo para a afirmação deste laboratório nos próximos meses, anos e décadas. Muito obrigado a todos.